Está no ar, programa O Missionário. Apresentação, Pastor João Ferreira e Pastor Benedito Ferreira. Boa tarde, o programa O Missionário já está no ar, começando aqui mais uma vez pela Rede TV, programa O Missionário. Boa tarde, Pastor João. Boa tarde, Pastor Benedito Ferreira. Boa tarde, cidade de Abaetetuba. É isso aí, o programa O Missionário já está no ar. Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos. Hoje o programa está imperdível, ou como sempre, né? Mas hoje, Pastor João, nós já teremos um momento, já como nós estamos entrando na semana do Dia da Bíblia, então estaremos falando um pouco sobre o Dia da Bíblia. Não saia daí, nós vamos a um rápido intervalo e já estaremos de volta. Loja Inovar Styles, onde inovação e estilo se encontram. Chegou o momento de inovar o seu guarda-roupa com peças que unem elegância, conforto e as últimas tendências da moda. Na loja Inovar Styles, trabalhamos com moda slim, mid-size e blue size, oferecendo uma experiência única para quem busca se destacar com estilo e qualidade. Descubra nossas coleções exclusivas, perfeitas para todas as ocasiões e para mulheres que valorizam modernidade sem abrir mão da sofisticação. Loja Inovari Styles. Ok, voltamos com o programa O Missionário, seu programa de todas as tardes de sábado, começando, né, sempre o sábado aí, esse período da tarde, na companhia do programa O Missionário. Pastor João Ferreira, nós já estamos aí entrando na semana do Dia da Bíblia. E como estão as igrejas, pastor, preparando-se para o Dia da Bíblia? Olha, as igrejas estão se preparando para esse momento. Ano de 2024, aconteceu essa leitura aqui na cidade de Abaetetuba e nós vamos buscar o ano que começou, a data, enfim, vamos buscar um pouco do histórico e outros programas do Dia da Bíblia em Abaetetuba. E você que participou ano passado dessa leitura, você é um herói. E esse ano também você é chamado a executar o que você executou no passado. Faça a leitura, vá lá, dê todo o apoio. A leitura da palavra de Deus é preciso, nos educa e nos ensina. Pastor João, pelo que eu entendo, o Dia da Bíblia Abaetetuba ele é comemorado, acho que há 30 anos atrás, né? Tem o quê? 30 ou mais? É porque eu me lembro que foi antes do pastor Carlos Natalino Brito de Andrade, aqui em Abaetetuba, né? Tinha todo um desfile, tinha toda uma execução, tinha todo um aparato, teve até desfile. Você lembra daquela Bíblia que foi feita num compensado, muito bonito, com os 10 mandamentos? Foi algo assim muito maravilhoso. E não tem perdido esse fervor. É verdade, só aumenta, pelo contrário, os anos vão se passando e contrário ao que muitos dizem, que a Bíblia vai perdendo, né, a sua importância, deixa de ser atrativa. Pelo contrário, nós vemos cada vez mais uma nova geração levantando e amando cada vez mais esse livro, que é um livro santo, sagrado, um livro que é abençoado às gerações.
Eu, há alguns anos, fui fazer uma leitura também, ajudar, e cheguei ali e vi um jovem, um adolescente, perguntei a idade dele, 16 anos. Me alegrei muito para ver uma nova geração dando prosseguimento a esse ato divino, a esse ato que para nós cristãos é normalidade, ler a palavra de Deus. Exatamente, pastor. Não é um costume, não é um hábito religioso, mas sim uma necessidade que o verdadeiro cristão ou os cristãos têm da leitura da Bíblia. Afinal de contas, ela é a bússola que nos guia, ela é o livro que vai pautar as nossas decisões. Quinta-feira, minha filha recebeu alguns presentes de seus alunos e lá veio uma carta endereçada a ela de uma mãe se alegrando por todo o trabalho, o apoio educacional dado a essa criança. Eu disse para minha filha, assim também é a Bíblia. A Bíblia é uma carta magna de Deus. A Bíblia é uma carta de um pai apaixonado pelas suas criaturas. Pastor João, já o nosso diretor aqui falando no ponto no ouvido que nós temos algumas perguntas aí, né, pertinentes à Bíblia Sagrada, ao dia da Bíblia, e ele já vai começar. E aliás, o diretor já voltou, né, das suas férias merecidas, fez um tour aí, uma viagem. Esteve em lugares tão belos, tão lindos, e nós vamos estar divulgando, né, aí essas imagens das férias merecidas do nosso diretor. Diretor, seja bem-vindo de volta. O programa estava com saudades de você. Ninguém dirige esse programa tão brilhantemente, pastor João, como o nosso diretor Márcio Costa. Sim. Vamos ver a primeira pergunta? Diretor, qual é a primeira pergunta que é direcionado? Olha, quero agradecer todo o carinho, né, que nesses últimos programas venho recebendo, tenho assistido fora daqui, através dos nossos mestres, pastor Bené, pastor João, pastor Edilson. E muito obrigado, olha, a graça e a paz do Senhor para os dois. Saudade já do pastor Edilson, que está no compromisso e hoje não pôde estar aqui. Mas vamos começar com a primeira pergunta. Pastor João, o que significa Bíblia? Havia uma cidade na Fenícia antiga chamada Biblos, que transformava o papiro. E falando em papiro, pastor Benedito, Márcio Costa, quando esteve lá no Egito, ele trouxe consigo um papiro. Não sei como ele passou ali naquela revista ali de Israel, do próprio Egito. Eles são muito minuciosos com essas coisas, mas o nosso querido diretor Márcio Costa trouxe um papiro de onde o povo de Biblos pegava esse papiro lá no Egito. É um tipo de junco. É igual praticamente eu vi lá em Israel, peguei lá no Egito. É igual o nosso braço de miriti, que nós chamamos aqui quase os brinquedos. Eles transformavam esse papiro em papéis. É aí que vem o vocábulo Bíblia. Mas esse vocábulo Bíblia não se encontra dentro dos textos sagrados das Escrituras. É derivado do nome que os gregos davam à folha de papiro preparado para a escrita, chamada Biblos. Um rolo de papiro bem grande, tamanho bem grande, era chamado Bíblia. E vários desses eram uma Bíblia. Portanto, literalmente, a Bíblia quer dizer uma coleção de livros pequenos. Isso que significa Bíblia. Mas se formos olhar de forma teológica, ela tem mais uma profundidade que creio que em outros programas nós estaremos respondendo. Amém, pastores, amém. Agora a pergunta vai para o pastor Benedito. Pastor, como se deu a composição da Bíblia? Muito bem, como se deu a composição da Bíblia Sagrada? Nós sabemos que a Bíblia ela foi escrita por aproximadamente, ou pelo menos 40 autores, em um período de aproximadamente 1.600 anos. Profetas, poetas, escribas, reis, sacerdotes escreviam os acontecimentos, as visões, as profecias, aquilo que eles recebiam de Deus, e Deus os inspirava a isso. Eles sempre estavam fazendo esse registro. Então, falando do Antigo Testamento, da composição dele, esses registros foram reunidos
e eles foram separados em 3 grupos distintos. O primeiro deles, a Torá, que continha, né, os livros de Moisés, que vai de Gênesis até o livro de Deuteronômio, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, eram contidos chamados de a Torá, ou os livros da lei. Em seguida vinha o Kevim. O Kevim era chamado de os livros proféticos, como até hoje os judeus chamam. E nesses livros proféticos nós tínhamos proféticos anteriores e posteriores. Os anteriores eram chamados os livros de Josué, livro de Juízes, 1º e 2 Samuel, o livro de também 1º e 2 Reis, eram a primeira composição do chamado Nevim, que eram o livro da lei. Os profetas posteriores eram Isaías, Jeremias, Ezequiel e também os 12 profetas menores. E a última seção da composição do Antigo Testamento era chamada de Ketubim, que era composto pelos livros de Jó, Neemias, livro de Esdras, os livros de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, os livros também ali de Daniel, e posteriormente foi incorporado o livro de Esther e também o livro de Cantares de Salomão. Então essa foi a composição do Antigo Testamento. Mas há, pastor João, uma peculiaridade no Antigo Testamento, que esses autores não se conheceram, eles não se viam. Épocas diferentes. Viveram em épocas diferentes. E eles escreveram algo, mesmo não tendo acesso um ao livro do outro, eles não escreviam nada que viria a contradizer. Pelo contrário, era como se eles estivessem lado a lado escrevendo. Porque enquanto Ezequiel vivia entre os escravos em Babilônia, Daniel vivia lá no palácio, viveram no mesmo tempo, era contemporâneo da mesma época. Mas eles não tiveram contato. É como, por exemplo, Isaías e Miqueias. Miqueias profetizava no campo, Isaías na cidade, mas eles não tiveram a harmonia, né? Exatamente. Eles corroboravam. Então, essas coisas fazem com que nós venhamos a entender a composição do Antigo Testamento. Já a composição do Novo Testamento, como o tempo nosso é resumido aqui, o Novo Testamento, ele já é um pouco mais, não vou dizer que ele é fácil, porque imagine Lucas escrevendo o Evangelho. Ele vai atrás de uma fonte, vai atrás de outra, ele fez viagens para poder ter a sua fonte do Evangelho, mas... buscando testemunho oculares, né? E exatamente, mas o Novo Testamento ele é composto da seguinte forma: o Novo Testamento, ele começa com as cartas de Paulo. O documento mais antigo do Novo Testamento é a carta de Paulo aos Gálatas, e depois nós vamos ter já os evangelhos, como por exemplo o Evangelho de Marcos, que é o primeiro evangelho. O último livro do Novo Testamento é o livro do Apocalipse. Mas o interessante é, mesmo que nós não tenhamos hoje os chamados autógrafos, autógrafos é o nome que se dá aos documentos originais do Novo Testamento, que se perderam. Porém, quando porções dos autógrafos são encontrados pelos arqueólogos, eles se harmonizam com as versões que nós temos. Isso. Com as versões que nós temos no dia de hoje. Como o encontro do Isaías lá em Curã. Exatamente. Mas no Novo Testamento, quando se acha porções pequenas, elas sempre vão ter apenas uma mudança, às vezes, de semântica, porque o grego ele tinha pelo menos 5 ou 6 variantes de linguagem. E aí, às vezes, alguém compilava do grego... O koiné, o clássico, né? E aí, quando ele compilava do grego, ele não usava o mesmo grego dos autógrafos. Então, hoje, o que nós temos é exatamente textos que nós podemos chamar de... são muito semelhantes aos originais, mas uma coisa é importante: não há erros doutrinários. Que pode haver algum erro de palavra, alguma colocação coloquial, porém, a doutrina ela permaneceu intacta do Novo Testamento. Então essa é a composição da Bíblia Sagrada. Ela foi escrita pelo menos em 3 línguas: o grego, o hebraico e o aramaico. Escrito, como já disse o pastor João, em pergaminhos, escritos também em peles de carneiro e até escrito também em pedras, né? Escrito em pedras. Então essa é a composição da Bíblia Sagrada, como ela chegou até nós, ok? Mas mais detalhes nós daremos em uns outros programas, melhor dizendo. Que bênção mesmo. Tivemos aí esse achado lá no mar de Qumran, ou nas cavernas de Qumran,
né, alguns anos atrás, e isso contribuiu muito para o esclarecimento, mas sem contradição, da Bíblia. Pastor João, a Bíblia é um livro sagrado? Se sim, por quê? Até dizer um pouco que o pastor Benedito foi muito feliz por essa colocação de Lucas, porque a Bíblia, ainda que for investigativo, ainda que foi em busca de testemunhas oculares, a Bíblia tem a palavra inerrância, ela não erra. E quando nós estivemos ali em Curã, que é lá perto do Mar Morto, as cavernas de Curã, tem ali um museu. Acho que o Márcio Costa foi ali, creio que um dia o pastor Benedito irá também lá. É colocado uma Bíblia em inglês e é colocado ao lado do livro de Isaías, no escrito no hebraico. E lá o judeu lê para nós na Bíblia inglesa e lê lá na passagem de Isaías. É a mesma coisa, é a mesma identificação. Então, essa é uma ciência, essa é um achado arqueológico que vem comprovar os escritos da palavra de Deus como verdadeiros. E, que Deus João, nos abençoe nesta palavra. Só deixar claro que esses achados do Mar Morto, eles contêm o Antigo Testamento, né? Não contém o Novo Testamento. É verdade. A Bíblia é um livro sagrado, e porque essa é uma segunda pergunta. Olha, a Bíblia é considerada por judeus e cristãos como uma palavra inspirada. Apesar do povo judeu ter o NT, o VT, o Velho Testamento, como inspiração, e nós temos, cristãos, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento como inspirado. Você não encontrará na Bíblia dos judeus o Novo Testamento. Agora, com o surgimento dos judeus messiânicos, se diz ser evangélico, cristão, já tem a Bíblia em Israel contendo o Novo Testamento. Mas para judeus e cristãos, com a palavra inspirada, a Bíblia por Deus, contendo a revelação divina, a história do relacionamento entre Deus e os homens, e os ensinos, os preceitos da palavra de Deus guiam o homem em sociedade, em moralidade. A Bíblia é um livro diferente. E por quê? Porque ela revela o pecado humano. Ela revela a tristeza, a separação humana. Mas por que diferente? Porque a Bíblia, se você for compará-la com livros seculares, nos quais nós respeitamos, pois os livros seculares nos educam nossos filhos, levam a ele o conhecimento da nossa história. Mas nós queremos colocar aqui a soberania inigualável da palavra de Deus. Ela é diferente porque é divina. Ela é diferente porque fala muito melhor do que o jornal de amanhã. Jesus Cristo, nos seus atos escatológicos, proféticos, falou sobre guerra, rumores de guerra, fome, destruição, caos sobre a terra. E tudo isso está acontecendo. E o Senhor falou: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão sem se cumprir. Mas quero deixar aqui um versículo, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim: nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia é diferente, porque houve uma cooperação entre o Espírito Santo e a mente humana. Os homens não entravam em êxtase, mas eles ficaram, posso dizer assim, coordenados por Deus para escrever a palavra do Senhor. Que bênçãos, né? Que bênçãos. Vamos agora com o pastor Benedito. Pastor Bené, no novo céu e na nova terra, teremos a Bíblia como conhecemos hoje? Ah, que pergunta importante, né? Teremos a Bíblia como temos hoje, nos novos céus, na nova terra? Muito bem, olha,
A Bíblia é um livro santo, como o pastor João acabou de explicar-nos de maneira tão brilhante com textos bíblicos. Santo porque a palavra santa, né, pastor João, significa separado. Então, diferente das outras literaturas, a Bíblia é um livro separado para nós. Ela revela o Criador, ela revela o Salvador, ela revela o Santificador. Existem muitas coisas que dessa vida não irão para o céu. Por exemplo, no céu não haverá morte, no céu não haverá choro, não haverá enterro, no céu não haverá pecado, no céu não haverá sol, porque a Bíblia diz que o Senhor será a luz. No céu nós não teremos política, no céu nós não teremos uma série de coisas que a Bíblia Sagrada nos deixa bem clara. Mas e a Bíblia? Será que a Bíblia vai também? Nós teremos uma Bíblia no novo céu e na nova terra? Primeiro, para responder essa pergunta, vejamos qual é a finalidade da Bíblia. A finalidade da Bíblia, ela tem, por fim, revelar Jesus Cristo, revelar o Criador. Mas quando nós estivermos no novo céu e na nova terra, nós não precisaremos mais de revelação, porque a Bíblia vai dizer no livro do Apocalipse, e o Senhor mesmo habitará com eles. Então nós já estaremos com aquele que hoje conhecemos pela Bíblia em parte, mas então nós o veremos face a face. Uma das outras finalidades da Bíblia é instruir, retaguir ou repreender, corrigir. No céu nós não precisaremos mais de correção. Haja vista que não estaremos mais num corpo onde é necessário haver correção, num corpo limitado e sujeito ao pecado. Portanto, a Bíblia é um livro importante, mas ela nos ensina as coisas desta vida, é claro, também fala das coisas do céu. Porém, não vai haver necessidade no céu de pregadores, não vai haver necessidade no céu de nós termos um livro para pautarmos a nossa vida. Afinal de contas, ali nós estaremos já com uma nova mente, um novo corpo. Portanto, a Bíblia Sagrada, como nós estamos nesse tema, do segundo domingo de dezembro, é o dia da Bíblia, ela é um livro muito importante, ela é a preparação, assim como o homem prepara-se na terra para poder entrar no espaço sideral, como disse Billy Graham, quando os homens estavam se preparando para irem à lua, ele disse, o homem está vestindo as roupas que irá usar na lua na terra, e a Bíblia Sagrada, ela nos dá a vestimenta na terra que nós iremos viver. Quando nós cumprimos a Bíblia, nós estamos respirando o ambiente do céu. Então ela nos prepara. Mas, respondendo à pergunta, não será necessário haver Bíblia pregador no céu, porque no céu nós já estaremos com tudo cumprido e agora passaremos a viver a vida que Deus planejou a nós na eternidade. Aquilo que nós não sabemos ainda muito pouco sobre aquilo, mas lá nós estaremos recebendo de Deus novidades à nossa vida. Olha, nesse momento, depois dessas perguntas tão maravilhosas e lindas, vamos assistir um vídeo do irmão Edson Lima, um trabalho social que está fazendo em nossa tela. Nosso irmão Edson Lima. Meus amigos e meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os nossos telespectadores do programa O Missionário, o prefeito Edson Lima, coordenador do projeto Amigos da Esperança, abençoando vidas. Eu quero convidar você logo mais, a partir das 15 horas, na creche municipal, lá no bairro do Mutirão, vai acontecer a 7ª edição do projeto Amigos da Esperança, abençoando vidas, em parceria com o Sistema de Ensino 9 e Faculdade FAET, mais de 20 atendimentos para a nossa população carente, distribuição de cesta básica, brinquedo, lanche e estrutura de brinquedo. Nós convidamos você, a partir das 15 horas, participar conosco dessa mega edição para a glória de Deus. Agora, o pastor Mário, da igreja A Boa Semente, ali na Barão do Rio Branco, ele tem também aqui uma mensagem para trazer no programa O Missionário. Vamos ouvir o pastor Mário. Queridos, a paz do Senhor Jesus, amado sou o pastor Mário Santos, pastor do Ministério A Boa Semente, e venho hoje parabenizar o programa O Missionário, meu Deus, que tem sido uma bênção aqui na nossa cidade. Programa este que tem levado a palavra de Deus, que tem conduzido esta palavra e tem chegado nos 4 cantos do mundo, tanto pelas redes sociais, pela televisão, e tem sido uma bênção
né, para o nosso povo abaetetubense. Que este programa continue fazendo esta obra maravilhosa, que está sendo direcionado pelo pastor João Ferreira, meu pastor, uma benção, meu pastor Edilson Ferraço, meu amigo, meu Deus do céu, só fera, pastor Benedito, que tem sido um instrumento de Deus na terra, que Deus venha abençoar esse programa, abençoar os pastores que têm direcionado esse programa poderosamente na terra. Que esse mês de dezembro venha ser de paz, de muita alegria para cada um de vocês, querido, e que esse trabalho venha continuar prosperando, crescendo, se desenvolvendo e alcançando muitas almas, muitas vidas, né, a mundo afora. É que eu peço ao Senhor Deus, nesta manhã, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, amados, a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Um abraço, amados. Um abraço, pastores. Pastor João, pastor Ferraz, um beijo. Que Deus abençoe a vida. Pastor Bené, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus de verdade. Agora vamos chamar o pastor Fran Costa, foi meu aluno de teologia e um excelente aluno da Igreja Amor de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo para os meus irmãos e uma ótima tarde para todos. Quero nesta riquíssima oportunidade agradecer a Deus pela vida do pastor, amigo, apresentador Márcio Costa, ao pastor João Ferreira, ao pastor Benedito Ferreira, ao pastor Edilson Ferraz e toda a Rede TV e juntamente com o programa O Missionário. Que o Senhor derrame sobre cada vida, cada pessoa, toda sorte de bênção, e assim também para este povo maravilhoso, o povo abaetetubense, seja nas ilhas, nos ramais, aonde esteja chegando a emissora de TV, Rede TV em Abaetetuba, que o Senhor derrame toda sorte de bênção, que este mês que está para chegar no mês de dezembro venha ser um mês de conquistas, de vitórias, um mês aonde verdadeiramente cada um venha contemplar as bênçãos do Senhor sobre suas vidas. Quero também já desejar um feliz Natal, uma virada de ano abençoada, cheia de vitória, de realizações para o ano de 2026. Que o Senhor abençoe a todos, as autoridades, sejam elas governamentais, o poder executivo, legislativo, judiciário. Deus abençoe em o nome de Jesus Cristo. Muito bem, nós vamos ouvir agora o pastor Alexandre Rainon, né, que vai estar trazendo lá de Ananindeua uma mensagem aqui no programa O Missionário. Quando chega o mês de dezembro, as pessoas sempre têm o sentimento de fraternidade, união, a mesa posta entre a família e os presentes distribuídos. É nesse sentimento que o programa O Missionário quer declarar sobre a tua vida a maior esperança, a maior alegria, a maior unidade, que é Cristo Jesus. Nós sabemos, nós temos ciência que a sociedade caminha para um declínio, que pelas mídias nós acompanhamos as catástrofes, os problemas e as situações obscuras. Eu quero informar para você que mora em Abaetetuba e toda a população do mundo, por meio desse canal e desse programa, que dezembro com certeza é o mês da esperança, é o mês da alegria, é o mês do resgate da honra. Aquilo que parece perdido, aquilo que faliu, aquilo que parou, Deus vai resgatar. Dezembro não é mais um final de ano, será o final de ano na presença de Deus. E tudo aquilo que deseja o teu coração, você verá se concretizando em nome de Jesus. Fica na paz. Também hoje estaremos ali na Egino Maués, na igreja lá do pastor Manuel Nazareno, pregando a palavra de Deus. Será um culto ali dos levitas Alfa, grupo de louvor. Estaremos ali ministrando a palavra de Deus e convidando você a participar desse nosso momento tão lindo.
Ok, pastor, eu queria concluir aqui, terminando, mandando um abraço, né, a todos os ouvintes do programa, abraçando aí todas as famílias abaetetubenses, abraçando a Mara lá pela Francilândia, ACS, e a todas as ACS aí que cuidam da nossa saúde, orando também pela família lá da Lúcia, que essa semana agora foi vítima de um acidente, acabou perdendo a vida, mas nós estamos orando para que Deus traga conforto à família. O Ferraz não se encontra conosco, dá compromisso, mas que Deus abençoe o nosso pastor Ferraz grandiosamente os teus caminhos. Vamos orar, pastor João, nesse momento? Ore conosco, pastor. Eterno Deus, estamos dando abertura em dezembro, aonde seria um mês de festividade, de confraternização, aonde as igrejas estão se movendo para aqueles cultos maravilhosos, para aqueles cultos celebrantes mesmo. Então, Pai, e quando a cidade de Maquituba está acontecendo o dia da Bíblia, Senhor, amanhã, domingo, teremos cultos maravilhosos voltados para esse tema que faz parte de nossa vida de maneira tão linda e maravilhosa. Abençoe Edilson Ferraz, nosso pastor, que não pôde estar conosco, mas que Deus o abençoe grandiosamente para a glória do Senhor Jesus Cristo. E abençoamos a família da perda daquela senhora que trabalhava na saúde e que tantas vezes visitou as casas ali em Francilândia. Deus, que nós possamos andar de moto de carro com cuidado, Senhor. Agora vem confortando os corações e nos dando a tua bênção. Quando os cultos vão acontecer amanhã nas igrejas, Batista Nova Vida, a Batista lá de Francilândia, enfim, ó Pai, todas as coisas estão nas tuas mãos para a glória bendita do Senhor nosso Deus. Amém. Programa O Missionário voltará sábado, se assim o Pai nos permitir. Ok, tenham todos um bom fim de semana, em nome de Jesus, amém.